Estamos começando agora mais um programa Falações Esportivas, uma produção do Departamento de Cultura, Esporte e Lazer da Secart UFSC, em parceria com o nosso Instituto UIELA. E hoje nós vamos falar de um tema bem legal, né? Que a gente vai sair um pouco daquela coisa do esporte de competição ou da academia, vamos falar de práticas corporais integrativas. E para isso nós convidamos duas pessoas bem legais para fazer esse debate aqui com a gente. Mas primeiro a gente vai passar a palavra para o Paulo Capella para ele falar um pouquinho sobre a temática e também sobre as nossas convidadas. Diz aí, Capella. Primeiro, quero dar as boas-vindas em nome do nosso departamento e agradecer às professoras Leila Peters e Suzana Pazinato, que são duas professoras assim que têm muito o que falar para nós a respeito dessas práticas integrativas da cultura corporal, sobretudo da biodança. Localizar um pouco as pessoas, por exemplo, que para nós, do nosso departamento, essas práticas integrativas são âncoras e são horizontes que a gente vem buscando implementar no sentido de que a gente pensa que são muito oportunas para esses tempos difíceis e, sobretudo, para esse século XXI, por todo o aporte de dimensões que ampliam a compreensão sobre o se movimentar humano e sobre dimensões na área educacional e de promoção de saúde das pessoas. Então, é nesse sentido que a gente propôs esse tema. E, sobretudo, eu, como professor de educação física, eu queria dizer de forma muito especial que eu venho buscando elaborar proposições para a educação física que eu chamo de libertadora biocêntrica. E tem, em um dos eixos dessas proposições, e direcionadas ao esporte, vem dessas elaborações que hoje a gente vai conversar um pouco. E encerro a minha fala dizendo que eu sou muito grato ao professor Márcio Xavier Bonorino, que foi quem me brindou pela primeira vez com a curiosidade de conhecer esses temas. Então, e agradeço, sobretudo, a Elaine e ao IELA, que esse programa só se efetiva a partir dessa parceria. Então, espero que vocês gostem desse papo que nós vamos ter hoje. Grato. Legal, obrigada, Paulo. Então, as nossas convidadas são a Leila Lira Peters, que é formada em Educação pela UFSC e que é professora ali de Educação Física ali no Colégio de Aplicação da UFSC também. E a segunda é a Suzana Pazinato, que é diretora da Escola Catarinense de Biodança, é mestre em Educação pela UFSC também. E a Leila também formada em Psicologia, porque quando a gente fala de práticas esportivas, que mexem com uma outra dimensão, a psicologia também é um elemento importante, é uma ferramenta importante que ajuda um pouco sobre isso. Mas vamos começar a nossa conversa aí com a Suzana, para que ela fale um pouco para a gente, né, de forma mais ampla, sobre o que seriam essas práticas corporais integrativas. Tá bem. Então, primeiro, quero agradecer a oportunidade de eu estar aqui conversando com vocês e, de alguma forma, divulgando um pouco mais sobre a biodança, que é essa prática, né, integrativa e complementar em saúde, que eu estou no movimento há pelo menos uns 30 anos, e a biodança, ela foi criada, né, sistematizada pelo chileno Rolando Toro Araneda, na década de 60, e ele, desde sempre, teve como foco maior propor uma metodologia que pudesse dar oportunidade para as pessoas a retomada de um processo de integração humana. Então, quando a gente fala em prática integrativa corporal, prática complementar, né, integrativa, a gente, a princípio, já parte de um lugar de que nós estamos dissociados e nós precisamos, então, de espaços onde a gente possa ter oportunidade de se integrar. E o Rolando, então, ele propõe que esse movimento, né, que a biodança possa ser, então, um sistema
de integração humana nessas dimensões de conexão consigo, com a outra pessoa e com a natureza e com o todo, né? A partir de exercícios com músicas específicas, num contexto de grupo, que nos dão a oportunidade de ser protagonista de um movimento em que a gente possa estar integrado também entre o movimento que nós fazemos e como nós sentimos esse movimento. Isso, para a biodança, nos traz a possibilidade da presença, da gente estar não só com o corpo presente, mas a gente estar com o nosso pensamento, né, presente. Então, o Rolando propunha que a reabilitação da saúde como uma expressão saudável da nossa identidade no mundo, na relação com as pessoas, ela sempre passa pelo movimento. Ele dizia, né, e sempre disse, que não basta nós sabermos dos conflitos, nós discutirmos dos conflitos, nós termos proposições muito bacanas, se nós não colocamos o nosso corpo, que é essa casa da nossa identidade, num movimento integrado. Então, toda a sessão de biodança, como a gente chama, né, toda essa prática, ela nasce desse apelo, né, de que a nossa civilização, já, né, na década de 60 e 70, estava carente de uma vinculação, que nós estávamos apartados de nós mesmos, da natureza e das outras pessoas. E nós somos seres gregários, né? Nós somos mamíferos, nós somos na relação com as outras pessoas. E a educação, de alguma forma, desenvolveu muito a nossa capacidade intelectual, cognitiva, de pensamento, mas nem sempre ela está associada aos nossos gestos, a nossa forma de olhar o mundo, a nossa forma de se aproximar das outras pessoas, de nos acolhermos num abraço, de podermos ter a capacidade empática, né, essa capacidade afetiva que, de fato, sente a outra pessoa como sendo parte de mim, né? E isso sempre foi para o Rolando um exercício que precisa ser efetivamente feito na prática, onde a gente baixe a ação de um movimento racional, né, conduzido, e possa exercitar um movimento pleno de sentido. Isso é a dança para a biodança. Isso é muito interessante, né? Principalmente nesses tempos mesmo em que a gente, né, vive tantas solidões, né? Solidões existenciais, solidões de todo tipo, né? Esse encontro, né? Para trabalhar o corpo, não como um espaço de esculpir o corpo, né? Mas também uma harmonização da vida mesma, né? E para ti, Leila, como é que funciona essa ideia das práticas corporais integrativas dentro da escola, né, com os adolescentes e tal? Como é que tu consegues trabalhar isso com uma perspectiva que é uma perspectiva diferente? Quando se fala em educação física, se fala nisso, né? De trabalhar o corpo, de esculpir o corpo, e aí chega uma proposta diferente. Como é que isso aparece para os adolescentes? Como é que é recebido? Então, a ideia da biodança na educação física é desesculpir o corpo, né? Tirar as amarras e trazer o gesto sensível para os adolescentes, né? A Suzana trouxe muito bem o conceito de biodança, o que se espera, e trazer isso para a escola é um desafio ainda maior, né? Eu inseri biodança esse ano nas minhas aulas de yoga, né? Eu trabalho no ensino médio com adolescentes, trabalhávamos a disciplina do yoga e eu concluí a minha formação em biodança, que eu também pratico biodança há muitos anos, né? Como professora de educação física, eu sempre busquei uma prática corporal diferenciada e fiz várias experiências de terapias, de propostas pedagógicas, e eu senti no meu corpo os benefícios que a biodança traz. Isso que a Suzana muito bem colocou, dessa integração afetivo-motora, né? E ideomotora, a
identidade e movimento. Então, quando você trabalha com adolescentes, e eu percebi isso nessa proposta de inserir biodança para adolescentes na escola, que esse processo é muito lindo, né? Eu realizei uma pesquisa na qual eu estudei sobre os estados de ânimo dos alunos, como eles se sentiam antes das aulas de biodança e depois das aulas de biodança, né? Estado de ânimo, numa tradução da palavra em francês, é dizer estado da alma, né? Do self, como eu me sinto com o meu corpo, como eu me sinto com as minhas emoções. E foi bem interessante nessa pesquisa que eu realizei, que eu vou defender o memorial agora no final do ano, estão todos convidados para assistir. Foi muito interessante perceber que os alunos chegavam na aula se sentindo cansados, ansiosos, e saíam da aula se sentindo alegres, leves, energizados. Então, a prática da biodança, ela traz uma integração consigo, com as suas emoções, com os seus sentimentos, mas ela visa fazer uma curva fisiológica, na qual, através do movimento, né, eu produzo estados corporais adrenérgicos, que trazem essa energia, essa vitalidade, e essa curva fisiológica através das músicas, dos movimentos, que a Silvana já explicou, que é um estado mais voltado para si, mais de interiorização, mais no interno, um estado onde você se perde numa dimensão mais oceânica. Na biodança trabalha a questão da identidade e da conexão consigo, que acontece nessa curva, onde você tem uma percepção mais ampliada de você nesse todo. Então, eu preparei essas aulas para os alunos, a partir das 5 linhas de vivência, que a gente vai conversar daqui um pouco, e foi muito interessante eles se perceberem na dança, nesses movimentos que se desconstrói dessa couraça muscular que eles trazem, para um movimento mais sensível e que tem relação consigo, com o outro e, sobretudo, no grupo, né? Então, mais para frente, a gente vai falar sobre a parte metodológica da biodança. Na parte inicial tem o encontro em grupo, onde eu coloco como eu estou me sentindo, como eu estou agora nesse momento. Então, eles estão na dança, estão num grupo, se sentiam acolhidos nesse grupo, e nesse grupo eles se sentiam seguros para se colocar, para colocar a sua identidade que está pulsando, né? Na adolescência a gente tem a identidade que está pulsando, e essa prática da biodança para esses adolescentes foi muito importante, e a gente viu o efeito fisiológico e o efeito na construção da identidade deles. Mas depois a gente continua falando um pouco mais. Depois a gente fala mais sobre isso, que a gente tem que encerrar esse bloco agora, tá bom? Mas a gente já volta, fiquem aí. José Gervásio Artigas nasceu em Montevidéu em 19 de junho de 1764. Filho de fazendeiro, teve educação católica, estudando no convento de São Francisco. Ainda bem jovem, costumava percorrer as pradarias junto com os paisanos e indígenas. Fez-se contrabandista de gado e, por conta disso, percorreu toda a banda oriental, adquirindo influência junto à população do campo. Quando começaram as lutas de libertação em 1810, ele foi chamado para as tropas oficiais de Buenos Aires e se fez soldado blandengue, chegando a tenente-coronel. Liderou em 1811 o êxodo do povo oriental, percorrendo a pé, com mais de 15 mil pessoas, cerca de 500 quilômetros. Lutou contra espanhóis, ingleses, portugueses e brasileiros. Por onde passou libertando o território, instaurou a reforma agrária e realizou o primeiro Congresso Popular. Em 1820, foi finalmente derrotado na Batalha de Tacuarembó e se exilou no Paraguai, onde morreu 30 anos depois, aos 86 anos. Artigas, líder inconteste do povo da Banda Oriental, hoje Uruguai,
é considerado um dos seus mais importantes heróis. Minha autoridade emana de vocês, e ela cessa ante vossa presença soberana. Vengan no más, que nuestra sangre lo volviera. Voltamos então com o nosso programa Falações Esportivas, uma produção do Departamento de Cultura, Esporte e Lazer da Secart UFSC, em parceria com a UFSC, hoje falando sobre práticas integrativas, né, onde a gente vai discutir a questão da saúde, né, a questão da saúde mental, a saúde corporal. E eu queria ver contigo, Suzana, a Leila falou bastante, né, sobre essa coisa dos estudantes, dos alunos, como eles aceitam, como às vezes se sentem melhor, mas a biodança é uma prática que muitas pessoas buscam essa prática por querer, né? Na escola ela é oferecida e os estudantes são obrigados a fazer, digamos assim, né? Tem muitos estudantes que têm vergonha aqui, né? Ou mesmo até pessoas que não fazem isso porque não se sentem confortáveis com outras pessoas. Como é que vocês conseguem lidar com isso e integrar as pessoas dentro de uma prática corporal que foge, né, dessa coisa comum da educação física? Sim. A gente tem alguns pressupostos, né, dentro dessa metodologia, em que as pessoas que iniciam a fazer biodança, que são convidadas, né, a essa prática, é importante que todas nunca tenham feito a biodança, né? Então a gente começa a biodança fazendo num curso de iniciação, ou numa aula aberta, ou num grupo que recém está começando, né? Eu tenho um projeto de extensão junto ao Núcleo de Pesquisa, ao NUVIC, da Educação, desde 2013. E a gente oferece, então, esse curso de iniciação de um semestre, que agora está em parceria, né? Aí com o professor Capella também, e a gente, então, oferece para a comunidade, para pessoas que nunca fizeram biodança. Então, um dos pressupostos, né, dessa prática é que sempre é um convite. Cada exercício que a gente propõe, que são exercícios simples, que Rolando se inspirou nos movimentos da natureza, dentre eles do ser humano, né? Então, um dos exercícios básicos que a gente faz numa sessão de biodança, por exemplo, é um caminhar sinérgico. Mas o que a gente chama a atenção, né? É nesse sentido da gente estar presente nesse caminhar, não ter um caminhar que seja mecânico, que seja sem presença. Então, a música, e como a biodança é feita em silêncio, a música vai mediando esse sentir-se no ritmo, que é essa qualidade da música que nos traz para o presente. Então, além desse sempre ser um convite, a gente não tem espectadores, né? Não tem como assistir uma aula de biodança. As pessoas, todas que estão lá, estão disponíveis para participar. E a gente também tem um fundamento, que é o fundamento da progressividade. Então, cada um vai respeitar, né, um processo que ele é contínuo, mas que cada pessoa tem um tempo. Então, a gente não corrige o movimento da pessoa. Cada um vai, ao longo desse período, vai repetindo os exercícios e de dentro para fora, ela mesma vai podendo cada vez mais se sentir confortável nesse movimento, né? Isso tem a ver com aumentar esse humor endógeno, essa relação de estar nesse fluxo, né, dessa pulsação da vida. E, além disso, também tem a questão da autorregulação, de cada um poder perceber quais são os seus limites. E o limite, né, para a biodança é esse limite de estar confortável. A gente não lança desafios, não tem competição, a gente não faz uma relação de ter que sofrer, né, para poder superar. Não, é um espaço onde vai, a partir da saúde, né, a partir daquilo que eu tenho de saudável, a gente poder potencializar ainda mais a minha possibilidade de expressão espontânea da identidade, né? E nessa relação em feedback, nessa relação em reciprocidade, cada pessoa, então, cada participante vai se colocando protagonista dessa relação, de
sugerir, né, os movimentos, mas também de dar o limite do quanto isso está confortável para si. Então, a gente vai mudando o caráter das relações no sentido de que todos são responsáveis por esse coletivo. Isso é muito saudável, né, em qualquer ambiente. Com certeza, né? Ajuda a pessoa também a se situar melhor no mundo, né? E Leila, e tu me conta um pouco como é que funciona uma aula, né? Quais são o que se produz nessa aula de biodança, quais são os objetivos, como é que tu trabalhas ali no colégio? Então, eu queria retomar a questão anterior, porque ela é bem importante para quem trabalha em escola, né? Porque, como vocês comentaram, né? Quem vai praticar a biodança vai por livre iniciativa, né? Eu vou buscar um grupo de biodança porque eu quero ter essa experiência corporal. Então, você apresentar essa proposta para um grupo de adolescentes, não é assim chegar, semana que vem vamos começar a trabalhar biodança, porque tem um estranhamento muito grande, né? Então, para eu chegar a trabalhar com os adolescentes na escola, teve toda uma preparação anterior, que começou lá durante a pandemia já. Eu trabalhei com os alunos os conteúdos relacionados às emoções. O que são as emoções? O que são as emoções de valência positiva, negativa? Como as emoções de valências negativas, não elaboradas, se transformam em tensões musculares, em dores, né? Estudamos sobre as couraças musculares, como a importância da respiração, do alongamento, como uma forma de distender essas couraças, essas tensões musculares. E aí eu comecei a trabalhar yoga com eles no ano passado, e do yoga eu fui apresentando a proposta da possibilidade da gente trabalhar a biodança, né? Então, como a Suzana colocou, na biodança, quem pratica, ele tem convite a participar das vivências, né, que acontece a partir da música e dos movimentos propostos. Então, foi tudo explicado para os alunos anteriormente, como que é a biodança, o que acontece numa aula de biodança, o mecanismo fisiológico que acontece. E as primeiras aulas, mesmo eles sabendo do processo, eles estranharam bastante, mas eles estavam motivados a fazer, motivados a ter essa experiência corporal. Então, eu percebi que eles gostavam muito da parte ativa da aula, que tem muitas brincadeiras, muitas atividades com ritmo, eles gostavam muito, mas eles estranharam muito a parte onde desce a curva, que são movimentos mais lentos, tem toques, tem massagem no cabelo, e o toque para eles foi mais difícil, mas o interessante é que eles puderam trazer isso na roda verbal seguinte, porque na biodança a gente não fala enquanto está praticando, né? Por quê? Para não ativar o córtex cerebral, né? A gente visa ativar o sistema límbico, que é o da emoção, do sentimento, da expressão, e não da fala, não do pensamento, né? E foi interessante eles trazerem na roda verbal esses desconfortos e eles mesmos perceberem que no cotidiano a gente expressa pouco a nossa afetividade, a gente toca pouco as pessoas. Então é um processo que é corporal, mas que posteriormente ele é analisado. Aí eles mesmos colocaram que daí, através das atividades lúdicas, eles puderam aos poucos desconstruir esses desconfortos. Foi bem lindo o processo. E eu tenho aqui até uma avaliação de uma aluna que eu até queria ler para vocês, sobre justamente isso, sobre o convite à participação, porque na aula de educação física é obrigatório. Você tem que ir na aula, se não for na aula você ganha falta, você pratica. Na biodança é um convite. Então, o meu problema era como na aula de biodança eu iria cativar eles para eles participarem. Então, vou ler rapidinho aqui, olha que lindo que a menina escreveu. No início, confesso que estava um pouco receosa e senti um pouco de vergonha, mas depois dos primeiros 20 minutos de aula, começo a me sentir mais relaxada, como se tivesse um peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Foi surpreendente perceber como todos na sala estavam passando por experiências parecidas. Todos nós compartilhamos desafios e inseguranças semelhantes. Isso fez com que eu me sentisse conectada com os outros de uma forma que nunca havia experimentado antes.
o ambiente se tornou tão acolhedor que todos nós nos sentimos à vontade para sermos nós mesmos. Olha que lindo, sem medo de julgamento, expressando o seu movimento. Isso foi incrivelmente energizante e liberador. Então, assim, esse depoimento dessa aluna adolescente resume um pouco o efeito que essa prática tem para adolescentes numa aula de educação física, com esse sistema que é tão lindo e tão integrador. Legal, hein? Principalmente os adolescentes, né, dessa geração, né? Como eu falei antes, é um pessoal que está muito envolvido com a solidão, né? A solidão do celular, a solidão dos jogos, e essa proposta, ela pode abrir um pouco os horizontes. Mas nós vamos falar mais sobre isso, das emoções, agora no próximo bloco. Fica aí que a gente já volta. Voltamos então com o nosso programa Falações Esportivas, hoje falando sobre práticas corporais integrativas. E falávamos no bloco anterior, né, sobre a experiência dos adolescentes, o depoimento bonito que a Leila leu, e eu queria perguntar para ti, Suzana, sobre isso, né, para os adolescentes que estão começando, né, a pensar a sua existência, sair das suas cascas, das suas bolhas, talvez seja mais fácil, não sei, que uma pessoa adulta que já está, digamos, com todos os seus medos, preconceitos e emoções fechadas dentro de si, talvez seja mais difícil de expor isso num processo como a biodança. Como é que tu observas isso? Então, a verdade, a biodança, ela trabalha, o que a Leila faz, né, ela faz uma aplicação da biodança para jovens, né, então diz respeito a um grupo que tem algumas peculiaridades, no caso é a idade, né, esse grupo de jovens, como tem para crianças, como tem para idosos, como tem para gestantes, e eu trabalhei um tempo com adolescentes, e sim, ao mesmo tempo, né, que para eles, quando eles aceitam o convite, talvez pela própria cronologia, eles tenham menos couraças, né, mas o difícil é eles aceitarem realmente esse convite, né? Mas o que é importante, eu acho que ressaltar nesse sentido, é que para a biodança, a nossa identidade, ela é forjada, né? Ela é criada no momento da nossa concepção e ela é plástica, ela só para, né, de se desenvolver biologicamente quando finda a vida. Então, a nossa potência de ser no desenvolvimento das nossas formas de expressão, elas existem em qualquer etapa da nossa existência. O mais importante para que ela possa se expressar e se desenvolver, diz respeito a um ambiente que seja favorável, né? É um ambiente que a gente chama hoje, a partir da neurociência, de um ambiente enriquecido, né? Que tenha esses ecofatores, que são fatores do ambiente, que não reprime a expressão, mas que eles potencializam e que estejam pautados especialmente na questão da afetiva, nessa questão, nesse pressuposto de que nós precisamos qualificar a presença da outra pessoa. Nós não vivemos num espaço de qualificação, a gente vive numa civilização que é pautada no medo, na carência, na competição, e a gente não, na solidão, né? E a gente, então, no ambiente da biodança, onde as pessoas vão exercitando se expressar e vão se sentindo seguras, como diz, né, essa adolescente, a gente, de alguma forma, vai adquirindo coragem, né? Esse movimento que se faz do coração de poder ser aceito na sua expressão. E isso fortalece a nossa identidade, porque o que nós temos de mais precioso é a nossa forma única de ser. E para que a gente descubra como que é essa minha forma única, é preciso eu ter um espaço de expressão para o mundo, mas também de conexão com esse meu interior, com essa desaceleração, com esse silenciamento, com esse mergulho para dentro de mim, mas que precisa estar acontecendo num contexto que é seguro, que é protegido, que tem privacidade,
que é cuidadoso, que é para a biodança onde nós nos renovamos organicamente, né? Diminuímos as nossas tensões crônicas, vamos nos abrindo sem pré-conceitos, né? O conceito vem de uma relação pensada, né? E o preconceito, então, vai se dissolvendo quando a gente se comunica a partir de gestos, né? A partir de olhares, a partir de contatos, de aproximações que vão nos deixando cada vez mais entregues e não tensos. Então, isso vai criando uma egrégora que fortalece a expressão genuína de cada participante, né? E se leva isso para o cotidiano, que é melhor, né? Legal. E tu, Leila, como é que tens trabalhado isso, né? Porque na medida em que tu mexe com todas essas emoções, né? Que tu, enfim, toca em determinados pontos, né? Que na vida cotidiana as pessoas não estão acostumadas a lidar, né? Com afetividade, enfim, deixar aflorar as emoções. Como é que o professor lida com isso, né? Principalmente com adolescentes? Então, a partir da experiência que eu tenho, que estou tendo com os meus alunos, né? O fato de parar e pensar como eu estou sentindo agora, como eu estou me sentindo, já é um exercício super importante para eles de autopercepção, né? Esse sentimento de como eu estou se sentindo diz respeito às emoções, aos pensamentos e ao corpo, porque eu sou o meu corpo, né? A minha corporeidade, ela é construída nas minhas relações, com o que eu faço, com o que eu falo, como eu me relaciono, que práticas corporais eu utilizo, e eu vou formando o meu corpo, a minha identidade também era feita a partir do meu corpo, né? Então, os adolescentes terem essa oportunidade de parar e pensar como eu estou me sentindo já é um exercício maravilhoso. Dificilmente as pessoas param no seu cotidiano para pensar como eu estou me sentindo agora, né? E nessa pesquisa que eu realizei, como eu já falei anteriormente, no cotidiano, né, eu realizei com os alunos do terceiro ano do ensino médio, então eles têm muita pressão, né? Terceirão, é muita prova, eles estão num momento crucial da vida, que é definir que caminho vai dar, que curso vai realizar, se vai realizar universidade ou não, né? Ele está numa linha bem importante, né? Num momento bem importante da vida dele de tomada de decisões. E isso gera muito estresse, né? Então, e o estresse produz o cortisol. O cortisol, atuando no nosso corpo, produz mais sentimento de medo, de angústia, e é um círculo vicioso, né? Então, assim, a gente sabe que os adolescentes são o tempo inteiro assim, vendo vídeo, o cérebro não para, ou jogando, ou estudando, e falta esse momento de parar, de se conectar, né? Então, a prática da biodança, o yoga também percebi que traz esses efeitos, mas a biodança é diferente, porque o yoga é mais centrado em si. A biodança é você com o outro, né? E isso é mais importante ainda para eles, né? Como a Suzana falou, na perspectiva da biodança, a gente vê a identidade como pulsante, né? Eu sou o ser em constante mutação, né? E Rolando trazia uma frase que é muito linda, que é o outro traz notícias de mim, né? E tem o próprio Bakhtin, né, na perspectiva histórico-cultural, que fala que somos seres incompletos, né? Estamos sempre buscando, é o outro que traz a completude do nosso ser. Então, a biodança é um exercício de eu expressar o meu movimento sempre em relação ao outro. E esse outro diz respeito a alguém que faz a dança comigo ou o eu no grupo, né? E para o adolescente, isso é bem importante, como eu estava colocando, né? Então, tem esse estresse que é gerado nesse momento da vida deles, eles são mais dependentes dos pais também, né? Então, eles não têm muita autonomia para tomar as decisões da vida, e o fato de conseguir ter esse momento de estar integrado consigo, com os seus sentimentos, com as suas emoções, auxilia eles muito no momento de tomar essas decisões. Por fato de estar percebendo como eu estou me sentindo, já vai construindo caminhos para
fazer escolhas de como eu quero me sentir no futuro. O que eu estou fazendo no meu cotidiano, as escolhas que eu estou fazendo no cotidiano, têm reflexo em como eu vou me sentir no futuro. Legal, a gente já vai seguir com esse debate, fica aí, já voltamos. Bautista Vidal, eu o reputo como um dos maiores físicos do século XX. Talvez mais importante até que um Einstein, para chocar os ícones das ciências naturais. É que o Bautista tocou numa questão fundamental, que é a energia do ponto de vista da reprodução da vida biológica. Da vida biológica no sentido de que o Bautista mostrou que o petróleo está acabando e que nós temos que substituir o petróleo não pela energia nuclear, porque a energia nuclear traz uma bomba dentro da usina, da fábrica. Então, qual é a alternativa para substituir o petróleo? Só há uma, que é a energia vinda das plantas, a energia vegetal, que é o álcool, o girassol, o babaçu. Isso daí é que pode, a única alternativa de substituir o petróleo e fazer com que a civilização não desapareça. Inclusive porque a biomassa, que é a energia vegetal, ela é pacífica. A pequena propriedade, você pode produzir álcool em pequena propriedade e não depender do posto de gasolina. Você não compra nada de fora. Você pode fazer, um camponês, um pequeno produtor, pode produzir álcool, e com isso ele produz carne, ele produz leite, ele produz rapadura, ele tem uma unidade produtiva encerrada em si mesmo. Ele é o autodesenvolvimento, não é o desenvolvimentismo, que é uma picaretagem burguesa, é o autodesenvolvimento. E o Bautista, ele não só teorizou sobre isso, deixou vários livros sobre isso, como ele botou a mão na massa, ou seja, ele realizou na prática o único programa mundial alternativo ao petróleo, que foi o Proálcool, que foi um movimento, um programa de vanguarda do ponto de vista tecnológico, energético e ecológico. Então, o Bautista Vidal merece ser evocado na universidade, porque não se conhece a obra do Bautista Vidal. Voltamos então com o nosso programa Falações Esportivas, uma produção em parceria aqui do IELA com o Departamento de Cultura, Esporte e Lazer da Secart UFSC, e hoje falando sobre biodança e práticas integrativas. E ouvindo aí a Leila contar, né, essa experiência dela no colégio de aplicação, a gente fica, né, feliz, quer dizer, que bom que os filhos da gente, os sobrinhos da gente, enfim, os nossos adolescentes pudessem ter essa experiência também. Mas eu penso que a realidade do colégio de aplicação não é a realidade da maioria das escolas públicas, onde tudo já é precário e muito provavelmente a educação física também, né, segue nesse caminho. A gente já ouviu vários companheiros aqui, professores e professoras, que falam dessas dificuldades de implementar práticas diferenciadas daquela velha, né, aula de vôlei, aula de basquete ou futebol. Como é que, Suzana, tu pensas isso? Quer dizer, existe entre vocês que lidam com essas práticas algum movimento para que isso vire uma política pública, para que as escolas públicas também possam incorporar essas práticas integrativas para que a maioria da população possa ter acesso a isso? Porque imagina, né, como seria bacana se cada escola pública também pudesse ter essas experiências, né? Eu entendo, né, que talvez a forma mais efetiva da gente poder colocar, talvez não a biodança diretamente, mas que
a própria educação física e tudo, né, e todo o espaço de uma escola pudesse ser um pouco mais biocêntrico, ou seja, centrado em ações que pudessem gerar mais vida, seria a gente poder trabalhar com os educadores, né, com o corpo docente, enfim, com quem estivesse trabalhando com esses adolescentes, com essas crianças, porque, de alguma forma, é muito valioso, né, o espaço da escola. Agora, a forma como essas pessoas estão propondo as suas práticas, talvez elas não estejam envolvidas, né, nessa relação afetiva, nessa relação qualificadora, porque, de uma forma geral, toda a nossa civilização, ela está muito carente desses espaços, né, de poder se perceber de como está. A gente está com um corpo doente, né, um corpo ainda que está a serviço de uma produção necessária, né, sem dúvida, mas que a gente não prioriza espaços de conexão consigo, né? Esses espaços aonde a gente possa fazer dessa ação algo que tenha, porque quando a gente fala no movimento pleno de sentido, isso de uma forma bem esperançosa, né? Diz respeito a gente poder levar para o nosso cotidiano, fazer sentido esses espaços, para a gente poder ir além do mecânico, né? Além dessa ação. Mas para isso a gente precisa parar, a gente precisa se olhar, a gente precisa perceber, porque existem muitas possibilidades em qualquer momento da nossa vida. Agora, com essa loucura da aceleração e das demandas que se tem, como diz a Leila, né, se entrou num círculo vicioso de muito mais produção de adrenalina, porque o pensamento também produz adrenalina, e a gente não tem mais espaço de relaxamento, de conexão consigo, de aumentar a nossa imunidade, de desfrutar, de poder perceber, né, aquilo que dói. A gente só toma um analgésico para continuar produzindo, mas de fato de onde vem, né, esses sintomas que está aparecendo no meu corpo? Então, para a biodança poder mover, né, movimentar o corpo em qualquer espaço, é esse lugar da gente conectar com esse milagre, né, da gente estar vivo. O dado primeiro da identidade é sentir-se vivo. Então, essa relação que ela não é ideológica, esotérica, ela é corporal, poder perceber a nossa respiração, o tônus da nossa musculatura, que é tão importante, e ao mesmo tempo, né, a nossa capacidade de fluir no mundo, isso diz respeito a movimentos que são arredondados, que tem uma relação de dançar de mãos dadas com a outra pessoa, ou de caminhar com ela e perceber que o meu movimento interfere no dele. Isso modifica, mesmo que a gente não fale, não discuta sobre isso, isso vai mudar a nossa percepção no mundo, né? Porque a identidade para a biodança, ela é permeável à música e ao contato, e à carícia, e à presença da outra pessoa. Então, para mim, a prática da educação física é um espaço valiosíssimo da gente tornar, de fato, esse corpo vivo, né? Um corpo que vibra, né? Que vibra a vida. A gente tem percebido aqui no programa o quanto que a educação física possibilita essas práticas. A educação física é um universo incrível, né? E quando a gente vê como que ela se apresenta como uma coisa chata, ou uma coisa que só diz respeito a quem tem talento e tal, né? Então é muito bacana a gente poder trabalhar aqui nesse programa essas temáticas que trazem outras perspectivas para a educação física. E tu, Leila, o que diz aí desse movimento para que, enfim, mais escolas, mais crianças, mais adolescentes pudessem ter acesso a esse tipo de prática? Também passa, talvez, pela formação na universidade? Como é que tu observas isso? Então, eu sou uma eterna buscadora, né? Eu conheci o Capella há 20 anos atrás, buscando lá na escola Waldorf, que podia trazer de diferente para a educação física, né? Buscando esse sentir, esse gesto com sentido com os alunos, né? A escola é um lugar, por vezes, bastante duro, e é difícil você buscar caminhos, né? Difícil não é difícil.
tem que querer. Existem, né, caminhos para trazer essa prática corporal afetiva, integradora e com a expressão do amor e de afeto, o que a gente tem visto pouco no cotidiano das pessoas, né? Então, para a prática da biodança na escola não precisa muita coisa, é uma sala de aula, um som, e você dá a tua aula. Eu até já chamei a Suzana também, né, Suzana? Você já trabalhou com turmas, uma turminha lá do 2º ano do colégio, alguns anos atrás, né? Que a gente estava buscando caminhos, e eles estão agora no 9º ano. Nossa! Mas a questão é que precisa fazer uma formação, né? Você não pode assim, vou dar aula de biodança, pego qualquer música e boto para dançar. Não. O sistema de biodança, o sistema de integração afetivo-motora, existe uma pauta de movimentos, existe uma pauta musical, então não é qualquer movimento, não é qualquer música. E para isso precisa uma formação longa, né? O professor que quer ser facilitador de biodança precisa fazer um investimento, né? E nem sempre os professores de escola pública têm condições de fazer esse investimento também, né? Mas a perspectiva é de ter possibilidades. Existem e é possível, né? E é possível e é importante. Eu quero trazer mais um depoimento de uma aluna que também me tocou muito. Então, nessa pauta de movimentos que existe na biodança, como a Suzana falou, tem pauta de movimento que trabalha tônus muscular, vitalidade, energia, potência, que visa trazer mobilizar nossos instintos de luta e fuga, né? Que tem conexão com o nosso inconsciente vital, essa energia, essa gana para viver. Mas também tem um momento de fluidez, de conexão, né? Expressão de afeto, que é na descida da curva, né? Muitas vezes os adolescentes também têm mais dificuldade de acessar. Mas quando consegue acessar é lindo. Olha só, a atividade que eu mais gostei das aulas foi de entregar uma flor que representava o nosso coração para os colegas. Foi o que eu mais gostei, pois achei o significado muito bonito. É um ato muito significativo entregar o nosso coração nos nossos dias. Isso não é uma questão de entregar o coração porque eu estou apaixonada e quero amar outra pessoa, é entregar o coração com amor. Hoje em dia as pessoas estão muito fechadas e individualizadas. Eu achei tão lindo isso que a aluna trouxe. Eu queria trazer para finalizar uma frase do Rolando Toro que é fundamental. A base conceitual da biodança provém de uma meditação sobre a vida, do desejo de renascermos dos nossos gestos despedaçados. Olha que lindo, a biodança visa colar esses nossos gestos despedaçados e trazer o nosso movimento com sentido, com emoção, com interesse. Então, é isso que a gente busca na escola, fazer com que os alunos colhem esses seus gestos despedaçados e se coloquem nessa vida com interesse, com força, coragem, com muita energia para viver. É isso. Legal, meninas. Foi muito bom conversar com vocês, muito bacana esse tema. E espero que a gente volte em outros momentos a falar sobre essas questões. Agradeço muito a vocês pela participação e até mais. Obrigada.